graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim com a fé e amor que estão em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai querido, nós te damos glórias a Ti, Senhor, meu Pai. É um privilégio, Senhor, meu Pai, estarmos na Tua casa, Senhor, meu Pai. É privilégio nosso, Senhor Deus, estarmos participando de mais uma ceia do Senhor, meu Pai. E nós somos agradecidos a Ti, Senhor Deus, pela Tua bondade. Nós somos agradecidos a Ti, Senhor Deus, pela Tua graça, Senhor, meu Pai. Nós somos agradecidos a Ti, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, meu Deus. Porque sem isso, Senhor, meu Pai, nós não estaríamos aqui, Senhor, meu Pai. E nós rendemos graça e adoração ao Deus poderoso. Em nome de Jesus Cristo, nós o louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, podem tomar assento. O pastor Gilberto ministrou semana passada e a pessoa que ministra na semana seguinte sempre é uma pressão maior, né? Principalmente como ele fala, né? Pastor sábio em palavras, um grande homem de Deus, mas Deus nos usa também. Amém, irmãos? Meus irmãos, essa palavra que nós lemos, ela começa desde o versículo 1 e vai terminar aqui no versículo 17. Nós, para ganharmos tempo, nós não lemos todo o capítulo, mas eu gostaria de fazer um resumo rapidamente e nós iremos concentrar no versículo 15, 16 e 17. Você já passou, meus irmãos, passou por essa experiência na sua vida de que você aprendeu uma coisa ou viveu uma coisa e você sempre fez isso e depois você descobriu que aquilo que você foi ensinado ou você fazia, você estava fazendo completamente errado, não era o certo. Um exemplinho bobo, como diz o nosso irmão Daniel, tem um negocinho que vende, um canudo que vende no Tesco, é 2 euros, tem uns sabores lá de banana, morango, chocolate, etc, etc. E os meus meninos, eles gostam daquilo ali. E aí eu comprei aquilo ali a primeira vez, eu nem sabia como usava aquilo ali, era um canudinho meio durinho, meu irmão, e eu estava usando o seguinte, esquentava o leite, eu cortava, arrebentava mais ou menos o canudo ali, e jogava todas as bolinhas, tem umas bolinhas dentro dele, e jogava as bolinhas dentro do copo d'água, de leite, perdão. E quando bebia aquilo ali, meu irmão, parecia que você estava bebendo leite normal, que não tinha gosto nenhum. E sei lá, foi por meses, sei lá, um maior tempão tomando desse jeito, até um dia a Letícia chegou e falou assim, eu acho que você está fazendo errado. É só você pegar o canudo e colocar no copo e pronto. Meu irmão, e pior que era mesmo, véio. Você não precisava ter quebrado aquele canudo. Meu irmão, eu quebrava aquilo ali, quando você viu, as bolinhas já caíam tudo. Era só você pegar e colocar o canudo lá dentro e pronto.
Não sei se você já passou, um exemplo bobo, mas não sei se você já passou por experiência assim, que você viveu algo errado a vida toda, te ensinaram algo a vida toda errada, mas no final você percebeu ou foi ensinado depois que você estava fazendo aquilo ou vivendo aquilo erradamente. Paulo, meus irmãos, ele experimentou isso na sua vida. No versículos 1 e 2, nós vamos ver saudação e a introdução dessa carta a Timóteo. Paulo, ele trata Timóteo como, né, o verdadeiro filho na fé. Paulo encontra Timóteo na sua segunda viagem missionária, né? Timóteo, meus irmãos, seu pai era grego e sua mãe era judia. O interessante é que quando Paulo ele toma ciência de Timóteo, a Bíblia fala o seguinte, que Timóteo, ele sabia as Escrituras desde a sua meninice. Então, Timóteo era um rapaz que sabia as Escrituras. A Bíblia, então, fala o seguinte, que Paulo convida, então, Timóteo para participar com ele nas suas viagens missionárias que ele ia fazer. Paulo, então, descobre que Timóteo não era circuncidado. Talvez pela influência do seu pai, que era grego, né? Então, Paulo, mesmo Paulo não sendo adepto a essas práticas da lei, né, em si, ele decide, sim, pela prudência, circuncidar Timóteo, porque Timóteo ele iria trabalhar em locais que tinha muitos judeus. Então, para evitar qualquer tipo de acusações, ele faz ali a circuncidação do Timóteo. Do versículo 3 ao versículo 7, nós vamos ver Paulo falando para Timóteo, né, advertindo ele sobre os falsos ensinamentos. Paulo, então estava instruindo Timóteo a combater os falsos ensinamentos e a focar na fé genuína que promove a obra de Deus. E aí Paulo destaca o seguinte no versículo, que o objetivo do ensino cristão é o amor que vem de um coração puro, boa consciência e fé sincera. Do versículo 8 ao versículo 11, nós vamos ver que Paulo instruindo Timóteo sobre o uso correto da lei. Porque a lei, ela tinha que ser aplicada, né? E explica que a lei é boa quando usada corretamente, servindo para mostrar a pecaminosidade dos transgressores. Então Paulo estava falando o seguinte, que ela deveria ser aplicada para os injustos, porque os justos não precisava ser aplicada essa lei. Do versículo 12 ao versículo 14, nós vamos ver a graça de Deus em Paulo, manifestada em Paulo. O versículo 12, Paulo começa falando o seguinte: dou graças a Deus que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designado para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo, então, estava agradecido a Deus, por mesmo ele sendo blasfemador, perseguidor de cristão, Deus agraciou ele com o ministério. E aqui nós entramos, então, alguém pode pegar um copo de água para mim, por favor? Entramos no versículos 15 e 16 e 17. A palavra de Deus no versículo 15 fala: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Paulo, meus irmãos, ele estava falando o seguinte, que essa palavra aqui, ela é fiel, ela é verdadeira. Era como se Paulo estivesse falando o seguinte, ele fosse ali no cartório e pegasse um certificado e ele atestasse esse certificado e mandasse para Timóteo falando o seguinte: olha, essa palavra, ela é fiel e digna, ela não é quebrada, ela não é inventada, ela não é um conto de qualquer, não é um conto de fadas, ela é verdadeira, essa palavra. No versículos 3 e 4 nós vemos aqui,
né, sobre, né, eles estavam ensinando falsas doutrinas. No versículo 6, Paulo vai falar o seguinte, que algumas pessoas estavam, né, conversa sem sentido. Algumas pessoas falavam que era mestre da lei, se achavam mestres da lei, mas na verdade eles não sabiam de coisas nenhuma. É isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui para Timóteo. Mas mesmo assim, meus irmãos, é uma controvérsia, porque nos versículos 3 e 4 e 6, Paulo está falando, pregando, que eles estão pregando algo errado. E agora Paulo atesta que essas palavras são verdadeiras, são fiéis, não são quebradas. As escrituras de Deus não podem ser quebradas. A palavra de Deus fala o seguinte, então, meus irmãos, que além de ser fiéis e digna, ela é para toda aceitação. A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Meus irmãos, eu penso que talvez Paulo, ele estava falando o seguinte, que essas palavras são dignas de ser aceitas. Por que elas são dignas de ser aceitas? Porque elas são verdadeiras. Se elas são verdadeiras, elas são então dignas de ser aceitas. E se elas são verdadeiras e são dignas de serem aceitas, portanto, todos devem aceitá-las. Por que todos devem aceitá-las? Porque elas são verdadeiras e dignas de aceitação. Cadê minha água que não chega? Então, meus irmãos, não importa quem você é, não importa qual seja a sua formação, não importa qual seja a sua nacionalidade, não importa qual seja a sua condição financeira, o pastor Gilberto falou aqui, não importa qual seja a sua nacionalidade, a sua formação, a sua condição financeira, não importa a sua idade que você tem, não importa quantas faculdades que você tem, aqui estão palavras que merecem total aceitação. Não há razão então, meus irmãos, nenhuma razão é válida para que você não deva aceitar essas palavras. E que palavras são essas? Que são verdadeiras e que todos devem aceitá-las. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Fala assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Enquanto eu tomo água, você fala para a pessoa do seu lado, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a mensagem. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Spurgeon, meus irmãos, um dos maiores pregadores modernos, ele diz o seguinte, que toda a teologia está contida nessa pequena frase. Ele diz o seguinte, que quase o resumo todo da Bíblia, do Evangelho de Cristo, está resumido nessa pequena passagem. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse Jesus, meus irmãos, ele veio a este mundo caído. Ele veio a Belém. Ele veio e morou em Nazaré, e as pessoas ali de Nazaré falavam que dali não saía pessoas boas daquele lugar. Ele veio a este mundo, mas ele não estava nesse mundo, esse mundo não pertencia a ele. Ele era o Filho de Deus, estava à direita de Deus, mas se fez carne e sangue. E ele foi tentado em todos os pontos, como eu e você, nós somos tentados. Mas a diferença é que ele não tinha pecado. E esse homem, meus irmãos, esse Jesus, que veio salvar os pecadores, ele sabia o que era ter sede. Ele sabia o que era ter fome. Ele sabia o que era estar cansado. Ele sabia o que era ser tentado pelo próprio diabo. Talvez você passe por algumas lutas aí e você fala, meu Deus, o próprio Jesus foi tentado pelo próprio diabo. Ele sabe o que é ser decepcionado pelas pessoas. Ele sabe o que é ser
traído pelas pessoas. Ele sabe o que a sua própria família não entende ele sabe disso. Ele sabe o que é desejar outro caminho, aquilo que ele não queria estar disposto a cumprir. A prova disso é que ele fala: Pai, se for possível, deixe esse cálice passar de mim. E ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Os homens então crucificaram, colocaram no madeiro, o mataram. E sabe por quê, meus irmãos? De Gênesis a Apocalipse, repetidas vezes, ele morreu por pecadores como você e eu. Lá em Isaías, fala o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nós desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. A cruz, meus irmãos, enquanto ele estava ali, e ele fala uma palavra conforme a missionária Kátia pregou aqui uma vez, né? Meu Deus, por que me desamparastes? E ele fez isso por pecadores como você e eu. E ele veio a esse mundo para salvar os pecadores, não para morrer pelos pecadores. Algumas pessoas falam que Jesus Cristo veio a essa terra para fazer cura, para fazer milagres. Jesus Cristo veio a este mundo para morrer, para salvar os pecadores. E esse Jesus Cristo, meus irmãos, que ressuscitou, ele está à direita de Deus. Ele intercede pelos pecadores. Ele chama os pecadores para fora das trevas. Ele morreu por nós para dar um novo coração. Ele morreu por nós para que o Espírito Santo habitasse em nossos corações. Ele morreu por nós para que pudéssemos testemunhar o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Ele morreu para nos resgatar. Ele morreu para nos libertar das trevas e para a luz. De modo que essa noite, People's Church, essa é a verdadeira declaração. Essa é a afirmação que merece toda aceitação. Essa é a declaração que cada um de nós devemos crer, que Jesus Cristo morreu para salvar eu e você. Eu quero dizer para você que não importa essa noite. Não importa como você entrou aqui nessa noite. Não importa os seus pecados. Talvez, meus irmãos, os seus pecados que estão em secretos, aqueles pecados cabulosos, absurdos, que talvez você é até vergonhoso de você falar, não importa. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, assim, para resgatar pecadores, assim. Essa sim é a verdade digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio salvar o mundo dos pecadores. O apóstolo Paulo fala o seguinte, então, que essa mensagem, se ela é verdadeira, e que todos têm que aceitá-la, e que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o mundo dos pecadores, ele fala o seguinte: dos quais eu sou o pior. Se você pensar sobre Paulo nos versículos anteriores, ele vai descrever o que ele fazia, nós lemos aqui. Paulo era um grande fariseu, não um fariseu qualquer.
Mas ele era o chefe, ele sabia ele sabia muito das Escrituras. E Paulo, meus irmãos, a Bíblia fala então, ele perseguiu os cristãos. E por que ele perseguiu os cristãos? Porque ele acreditava que ele estava fazendo certo. Paulo matava os cristãos. Por quê? Porque ele foi ensinado que aquilo que ele fazia era o correto. O exemplo bobo que eu dei para os irmãos, para mim era aquele canudinho, era daquele jeito certo de fazer. Paulo, então, perseguiu os cristãos, porque ele acreditava que ele estava agradando ao Deus dele, ele estava adorando o Deus dele. E por isso é que ele fala, dos quais eu sou o pior. O versículo 16, mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Deus teve paciência com Paulo. E aqui finaliza com a doxologia final. Ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Ao Rei eterno, o seu reinado não tem fim. Ao Rei imortal, Deus não está sujeito à morte. Ao Deus invisível, ao Deus nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo. Ao único Deus, a um só Deus, digno de honra e glória. Ele é singular e incomparável. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, a aplicação que nós podemos fazer, é que existe salvação para todos. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar. Que nós podemos entender que existe uma nova realidade quando você aceita esse Cristo Jesus. Terceiro, Jesus Cristo tem paciência com o pecador. Se teve com o apóstolo Paulo, um blasfemador, um perseguidor, ele pode ter paciência com você também. E a última, compartilha o seu testemunho. Sabe como, meus irmãos, a igreja prosperou, a igreja cresceu? Através do testemunho das pessoas. As pessoas viam o que estava acontecendo. Eu comentei, acho que foi ontem, no carro com a Aninha e a Larissa, eu dei carona para elas. E a pastora Lívia vai afirmar essa afirmação que eu vou falar agora. A nossa igreja ali no Brasil, os jovens eram problemáticos, muito problemáticos. E era problemático a nível de que os jovens eram proibidos de visitar outra igreja por causa dos jovens. Era problemático realmente, meu irmão. Vocês não têm noção como era problemático os jovens. Vocês já acham os nossos difíceis? Imagina aquela molecada ali daquela igreja. Mas entrou um líder de jovem ali, meu irmão, um líder que ninguém dava nada para ele. E ele propôs, toda sexta-feira, orar. E essa oração, meus irmãos, era promovida pelos jovens. Não era uma oração que era anunciada na igreja. Não tinha um anúncio aqui. Não existia anúncio daquela oração. Mas toda sexta-feira ia jovens, aí acrescentando mais jovens. Aí você pergunta como que os jovens iam essa oração sem ter convite? Através de exemplo, de testemunho. Paulo, meus irmãos, olha o exemplo de Paulo. Se você acha o seguinte, olha, não tem solução para a minha vida, Deus não me perdoa mais. Se você acha que, sabe, alguns irmãos que dão a vida para Cristo ainda não conseguem entender que fica ainda sentimentos de culpa gerando há anos e anos na sua vida.
Entenda isso aqui, meus irmãos. Paulo, o pior que ele fala, eu sou o pior dos pecadores, o líder dos pecadores, o líder máximo, a salvação, a graça de Deus me alcançou. E a mensagem que passo aqui para você é que se alcançou em Paulo, alcance em você também. Por quê? Porque essa mensagem, ela é digna de aceitação. Paulo, o pior dos pecadores, como a Bíblia fala que Deus teve paciência com o pecador. E eu finalizo aqui para a gente partir para a nossa ceia. Se Jesus me salva, Ele pode salvar você. Se Ele nos salva, Ele pode salvar os outros. Se a graça dEle é suficiente para mim, a graça dEle é suficiente para você. E se a graça dEle é suficiente para todos nós, a graça dEle irá ser suficiente para as outras pessoas. Convido você a ficar em pé então. Culto de ceia, meus irmãos, é um momento de nós refletirmos, sim, momento de alegrarmos, mas é um momento de refletirmos. Refletimos sobre as nossas vidas. Refletimos sobre aonde nós estamos indo. Sobre o nosso caráter, sobre a nossa conduta. A ceia do Senhor é um convite para nós refletirmos realmente sobre a nossa vida. A ceia do Senhor também nos mostra para nós preocuparmos com o futuro. Por que preocuparmos com o futuro? Porque nós não sabemos dos próximos segundos em nossas vidas. A ceia do Senhor, porque ela é importante. Porque ela resume exatamente o que nós ministramos aqui nessa noite. Jesus Cristo vinha a esse mundo para salvar pecadores. E se nós estamos aqui, participando dessa ceia do Senhor, é porque esse Jesus Cristo desceu a essa terra então. A ceia do Senhor, meus irmãos, já é uma prova de que esse Jesus Cristo esteve aqui no nosso meio. E Ele morreu, mas Ele ressuscitou por mim e por você. E eu gostaria então que você usasse esses poucos minutos agora e refletisse um pouco sobre a sua vida. Mas eu quero dizer para você, a graça de Deus, ela alcança todas as pessoas, sem distinção de raça, de cor, situação financeira. A graça de Deus, ela alcança todos nós. Eu gostaria de terminar fazendo essa doxologia do apóstolo Paulo ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Feche seus olhos novamente. Gostaria que você repetisse comigo: ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Oh Jesus. Você pode cantar esse louvor? Adoramos o teu nome.
rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Antes de nós participarmos da ceia, gostaria que você fizesse uma oração sincera a Deus. Nessa oração você fala: Deus, olha, o Senhor sabe do meu secreto, o Senhor sabe do meu coração. Tem coisas que eu tenho praticado, tenho feito, que não são dignos de Ti. Talvez você tenha lutado por isso, com isso. E antes de nós participarmos da ceia do Senhor, eu gostaria que você fizesse uma oração de confissão a Deus. O seu íntimo, o seu secreto, fala: Deus, eu tenho feito isso, tenho envergonhado o Espírito Santo, tenho entristecido o Espírito Santo, eu estou pecando. Sim, Jesus. A Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados. Sim, Jesus. Perdoa-nos, Senhor, meu Pai, porque nós somos pecadores, Senhor, meu Pai. Mas nós cremos, Senhor, meu Pai, que o Senhor pagou esse preço por nós, Senhor Jesus. Isso não é dar liberdade para nós pecarmos mais e mais, não, Senhor Deus. Nós cremos nessa graça, Senhor, meu Pai. E nós cremos, Senhor, meu Pai, quando confessamos, Senhor Deus, o Senhor perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. E o Senhor nos dá uma nova mentalidade, uma nova vida, de viver novamente. Sim, Jesus. Porque eu recebi do Senhor que também transmitia a vocês que
O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que eu beber em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Sim, Jesus. Papai querido, nós queremos participar agora, Senhor meu Pai, da ceia, Senhor meu Pai. Pai querido, Senhor meu Deus, nós cremos, Senhor meu Pai, que a ceia pode sim, Senhor meu Pai, trazer cura, Senhor meu Pai. Pai querido, Senhor meu Pai, cremos, Senhor meu Deus, que a ceia é um memorial, Pai. Mas nós teremos também, Senhor meu Deus, que ela pode trazer cura, Senhor meu Pai. Nós oramos então, Senhor meu Pai, nós oramos pelo cálice, pelo pão, Senhor meu Pai. Remete, Senhor meu Pai, teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor meu Deus, para a remissão dos nossos pecados. Teu sangue derramado ali na cruz, que não foi derramado em qualquer lugar, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos participar agora, em nome de Jesus, amém. Os irmãos que vão participar, segura, todos nós iremos participar juntos, amém? O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Vamos, igreja, toda a igreja, se eu amo. Se eu amo a mensagem da cruz, pra morrer eu a vou proclamar.
agora, Senhor Pai, da ceia, Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Pai, conforme nós falamos, oramos, Senhor Pai, que haja cura, Senhor Pai, em nosso meio, Pai. Pai querido, Senhor Pai, toda vez quando participamos desse ato agora, da ceia do Senhor, nos traz a memória desse sacrifício na cruz do Calvário, Senhor Pai. E obrigado por isso, Senhor Pai. Em nome de Jesus, irmãos, podem participar, amém? Pode participar do cálice. Aleluia, Jesus. Deus querido Senhor Pai, nós oramos. Você pode tirar esse momento de agradecimento a Deus. Pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor. Aleluia. Jesus Cristo, meu Pai Celestial, nós queremos, Senhor Pai, entregar essa noite, entregarmos, Senhor Pai, este momento, Senhor Pai, entregarmos, Senhor Pai, a ceia, Senhor Pai, entregarmos os louvores, entregar, Senhor Deus, a palavra. Pai querido, nós oramos agora e pedimos, Senhor Deus, que nós possamos
cada um tenha ouvido essa palavra, Senhor meu Pai, que possa praticar, Senhor Jesus, e possa entender que existe sim uma grande promessa na sua vida, que sim, nós somos pecadores, e nós vamos pecar a todo instante, mas existe uma graça de Deus sobre nós, existe a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê forças para que você possa vencer os prazeres da carne, que você possa vencer esse pecado de estimação que você tem, que você possa vencer esse pecado que está em secreto, que você possa vencer em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele veio para salvar os pecadores, e essa palavra, ela é verdadeira, ela é aceitável, e ela tem que ser praticada por todos, em nome de Jesus, Senhor Pai. Nós oramos, Senhor Deus, a Ti. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Nos leve em paz para casa, ser conosco. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai. Ó Pai querido, se o Senhor não vier, Senhor, meu Pai, se Tu não voltar, Senhor, meu Pai, ó Pai querido, nós queremos, Senhor, meu Pai, estarmos aqui, Senhor, meu Pai, nessa casa ainda, Senhor, meu Pai, Te servindo, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, durante essa semana, meu Pai. Aleluia, Senhor, meu Pai. Nos leve em paz para casa, nos guarde o nosso trabalho.